Salve, rapaziada que acompanha o Cola Fiel, sou Vitor Scaroli, estou aqui para falar do assunto do momento, né? Afinal, quem vai ser o próximo treinador do Corinthians? Antes, rapaziada, a gente entrar de cabeça nesse vídeo que é um conteúdo especial, inclusive vocês terão a participação também de Andrew Souza nesse vídeo, isso mesmo? Antes de tudo isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa nos comentários aí quem que é o seu preferido, Vitor Pereira ou Paulo Fonseca? Afinal, vamos destrinchar currículo, estilo, característica, personalidade desses dois treinadores que, se a diretoria do Corinthians ainda não confirmou, sequer citou o nome do Paulo Fonseca e do Vitor Pereira, a torcida nas redes sociais aí já definiu que esses dois são os preferidos, são os nomes que estão em pauta no momento em toda a roda de torcedor corintiano. Certo? Então, vou dar uma explicada rapidinho. Eu vou falar do Paulo Fonseca e daqui a pouco vai aparecer o Andrew Souza. E aí vocês vão ver que ele vai falar do Vitor Pereira. Vamos dividir por tópicos, então vai ficar um formato legal. Eu espero que vocês gostem. Vou começar aqui pelo Paulo Fonseca, que tem 48 anos. E, diferente do que todo mundo pensa, ele não nasceu em Portugal, né? Ele nasceu em Maputo, Moçambique, mas é naturalizado português. Certo? É um técnico jovem, não à toa aí, tem 453 jogos na carreira, com 261 vitórias, 100 empates e 92 derrotas. Presta atenção aqui, hein? São 453 jogos e ele tem menos de 100 derrotas. 92 derrotas apenas, isso que dá mais ou menos 1,95 pontos por jogo, aproveitamento de 65% na carreira. Então, é um bom número, ok? E vou começar aqui, já emplaquei um pouco o currículo dele, vou mais além, vou citar os principais trabalhos, os maiores clubes que o Paulo Fonseca dirigiu na carreira, certo? Começando pelo Porto, pelo Braga, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que inclusive foi sim o seu melhor trabalho até o momento, inclusive uma curiosidade, trabalhou com o Dentinho lá, e seu último clube, a Roma, certo? Aí, de fato, o maior clube que ele dirigiu até o momento, está sem clube desde o ano passado, certo? Pô, eu falei aqui que o Shakhtar foi o seu principal trabalho, e de fato foi, e eu vou falar aqui os números, hein? Surpreende, porque também, 139 jogos, 104 vitórias, 17 empates e 18 derrotas. Então, em 139 jogos, ele tem 104 vitórias e 18 derrotas. Nesse período ele conquistou 7 títulos, então de fato assim ele dominou a Ucrânia por um longo período, beleza? Na Roma, vocês estão perguntando, pô Vitão, beleza, na Ucrânia, mas e na Roma, e na Itália, e em clube grande? Na Roma aí os números já não são tão bons, mas também eu acho justo, não sei o que vocês pensam, 101 jogos, certo? 101 jogos, 53 vitórias, 20 empates e 28 derrotas, certo? Tem mais derrotas que empate, né? Com 8 derrotas a mais que empates, mas ainda assim, 53 vitórias em 101 jogos, não conquistou o título em seu último trabalho. Então tá aí um bom resumo do que foi, né? A passagem do Paulo Fonseca por esses clubes. Só para concluir também, no Braga, que ele dirigiu em 2015 e 2016, foram 57 jogos, 30 vitórias, 14 empates, 13 derrotas e um título, certo? Então, repetindo aqui, está sem clube desde 2021, quando deixou a Roma. Quando o assunto é currículo, talvez Vitor Pereira seja o nome de maior peso aí entre os vinculados para vir ao Corinthians, obviamente depois de Jorge Jesus, que tem um êxito também no futebol brasileiro, mas o Vitor Pereira é um cara muito vitorioso lá fora. São títulos nacionais em 3 países diferentes, isso mesmo. Venceu 2 vezes o Campeonato Português com o Porto, assim que assumiu na vaga do Vilas Boas, ele foi auxiliar do Vilas Boas também, título de Europa League, ele assume o Porto e ganha 2 vezes o Campeonato Nacional, além de algumas supertaças também de Portugal, venceu o Campeonato Grego com o Olympiacos e quando foi para a China também foi campeão com o Xangai SIPG. Só não tem títulos nacionais aí com o Al-Ahly, lá na Arábia Saudita, com o Fenerbahçe, que ele fez 2 trabalhos, inclusive seu último e mais recente foi no Fenerbahçe, e também lá no 1860 Munique, um time alemão aí que foi talvez seu pior trabalho, foi demitido muito rápido, com aproveitamento patético. Fora isso, os números do Vitor Pereira são muito bons e bem parecidos com o do Paulo Fonseca, hein? São 444 jogos, 253 vitórias, 103 empates e apenas 88 derrotas. Chama atenção aí
que ele fez 827 gols marcados por seus times e apenas 442 sofridos, o que dá uma média aí menor de um gol sofrido por jogo, hein? Se for ver o aproveitamento de pontos, mais ou menos 1,94 pontos por partida, o que dá aí 65% de aproveitamento. Então é um índice também muito alto, um índice bem bom e bem perto dos 2,03 do Jesus, aí Jorge Jesus deve ter 67% mais ou menos. O Vitor Pereira tem 65% de aproveitamento com trabalhos bem respeitados lá fora. Agora, vamos para o próximo tópico. O tópico que talvez a torcida mais se pergunte, pô, como que ele joga? Como que é o time dele? Ele gosta de qual formação? Saída de 3? Gosta de jogar com 3 zagueiros? Linha de 4? 4-4-2? Como que o Paulo Fonseca gosta de escalar os seus times? Rapaziada, seguinte, ó. Primeiro de tudo, a formação preferida dele é o 3-4-2-1, certo? 3-4-2-1, que de repente numa variação pode ser um 3-5-2, que enfim, que todo mundo pede. 3-4-2-1 é a formação preferida dele. Porém, na Roma, ele começou emplacando o tradicional 4-2-3-1, que o torcedor corintiano está muito acostumado a ver. Ele começou na Roma com 4-2-3-1, depois emplacou ali uma sequência com essa formação 3-4-2-1 e terminou sua passagem na Roma justamente voltando aí ao 4-2-3-1. Muitos números, mas repetindo aí, na Roma ele utilizou duas formações. Na maioria dos jogos o 4-2-3-1, mas também utilizou o seu esquema preferido 3-4-2-1. Assim como no Shakhtar, hein? Assim como no Shakhtar, que ele também, na maioria avassaladora dos jogos, ele utilizou aí o 4-2-3-1. Mas, como a formação preferida dele é essa que eu falei aqui com 3 zagueiros, a gente vai colocar até na tela aqui como ficaria esse Corinthians, para vocês terem uma ideia. Pô, Vitão, 3-4-2-1, esquema meio árvore de Natal, com centroavante ali. Ó, veja como fica. Acho que é uma formação que agrada aí o torcedor corintiano, dá para utilizar muita gente, é um time ofensivo. E falando em ser ofensivo, é disso que ele gosta, tá? O Paulo Fonseca gosta que suas equipes fiquem com a bola, que toquem a bola no campo de ataque, que dominem o adversário, que é aquela pressão, né? Marcação-pressão, para já tentar roubar a bola no campo de ataque, amassar o adversário no campo de defesa. Essa é a principal característica aí dos times do Paulo Fonseca. Então é um técnico ofensivo, né? Para o Corinthians, que veio da escola de Silvinho, que o Silvinho veio, passou aqui, tinha essa ideologia defensiva. O Carille, que deixou o seu legado defensivo também. Enfim, outros treinadores, o próprio Tite, né? Enfim, que eram mais defensivos. O Paulo Fonseca é completamente diferente. Recentemente tivemos o Thiago Nunes passando pelo Corinthians, numa ideia mais para frente, as coisas não avançaram, mas fica aí, o Paulo Fonseca então chegaria e mudaria, ainda que fosse o 4-2-3-1, o estilo de jogo do Corinthians seria completamente diferente, né? Então fica a curiosidade aí, de repente com ele a gente veria esse time mais para frente e, sinceramente, dando minha opinião, tem peças para isso, tá? Eu acho que o Corinthians tem sim peças para jogar dessa maneira. Em termos táticos, o Vitor parece um perfil que se encaixa com esse time do Corinthians. É um cara que gosta muito da posse de bola, da pressão alta e de, enfim, ser protagonista do jogo, né? No último trabalho dele no Fenerbahçe, ele jogou muito com 3-4-2-1, mas não quer dizer que ele chegue ao Corinthians e necessariamente encaixe o time nessa fórmula. É um cara que se adapta muito, não só ao que ele tem como elenco, mas também ao adversário. Então pode ser que contra um adversário um pouco mais fechado ele vá para um 4-3-3, ou contra um adversário que exige aí um poder de marcação um pouco maior, uma saída de bola diferente até pela pressão adversária na marcação, ele pode jogar com uma linha de 3 zagueiros. E os 3 zagueiros também podem variar um pouco, ele pode fazer uma linha de 4, mas sair com 3, com um dos laterais aparecendo ali para fazer aquele terceiro homem soltando o outro, ou com um volante vindo, os 2 laterais subindo. Então é um cara que tem muita variação, mas gosta, como eu falei, de ser protagonista do jogo, gosta de pressionar. Tem várias entrevistas dele falando: o meu time não abre mão disso, de ser dono do jogo, de ser dono da bola, e ele gosta disso. A pressão pós-perda dele chama atenção, é um cara que gosta muito desse embate, desse combate de vencer. E outro ponto que a gente tem que destacar aqui é a tática individual. Ele é um dos grandes aí precursores, um dos caras que mais fala sobre isso, a importância da tática individual. O que seria isso? Trabalhar taticamente uma peça do esquema para formar um coletivo. Então ele faz trabalhos táticos, não só o 4-1-4-1 que importa ali, o 1
O lateral direito importa, o lateral direito é uma peça do esquema e ele ensina esse cara a se comportar taticamente. E aí vai de várias coisas, tem até uma entrevista muito boa dele falando até sobre o movimento de corpo, né? Ele bate muito na tecla nos treinos, tipo, o lateral dá 3 toques para dominar uma bola, ele ensina o lateral a dominar com um toque só e já olhar para frente para cortar caminho, diminuir um pouco o tempo, facilitar. Tem muita coisa como, tipo, o meia canhoto, ele bate muito na tecla do cara já tocar no pé esquerdo dele para não ter que ajeitar com o pé direito. Então ele sempre tenta cortar caminho e trabalha muito a parte individual. Então eu acho que isso é muito bom para o Corinthians, que pode potencializar muitos jogadores. Por exemplo, o Mosquito é um cara que falta muita decisão final, falta muito erguer a cabeça para cruzar, falta muito dar um toque a menos muitas vezes. Então o Vitor é um cara que trabalha muito isso, ele é um cara muito rígido na parte individual para essas peças formarem um bom quebra-cabeça. De toda forma, ele é um cara que se adapta e tudo mais, mas olhando aí para a última escalação dele, o 3-4-2-1, a gente pode ter um Corinthians montado da seguinte forma, como a gente colocou na tela, quem sabe com o Renato Augusto mais próximo do gol, quem sabe sem muito volante de marcação por conta dessa linha de 3 atrás. O Bruno Melo pode aparecer pela esquerda, pelos jogos que a gente viu dele, dá para ver que ele gosta de um cara pela esquerda que tem essa qualidade também para vez ou outra virar um lateral, uma espécie de lateral. Enfim, tá aí um possível desenho desse time com o Vitor Pereira. Vamos aí para o último tópico, mas não menos importante, talvez o mais... Pô, cara, o momento que você senta assim e fala, caraca, esse cara é maneiro, hein, mano? Esse cara é maneiro. Pra vocês terem uma noção, acho que todo mundo já viu aí a foto do Paulo Fonseca vestido de Zorro numa coletiva, né? Mas todo mundo sabe o motivo dessa foto? Por que ele foi de Zorro numa coletiva? É meio... Eu fico com uma interrogação também, pô. Que parada aleatória, né? Mas, ó, na temporada 2017, 2018, na Champions League, tá? Ele tava no comando do Shakhtar Donetsk, e ele caiu no mesmo grupo do City e do Napoli. Então, assim, o Shakhtar era, o Shakhtar não vai avançar, vai cair na fase de grupos aí e tal, não sei o quê. O grupo é City e Napoli. Então era muito provável uma classificação. E aí, cara, ele chegou na última rodada com a possibilidade de classificação, mas adivinha? Adivinha o que ele precisava fazer para garantir seu time na oitavas de final da Champions League? Vencer simplesmente o Manchester City, né? O Manchester City aí do Pep Guardiola. Cara, dispensa comentários, né? Acho que nem preciso falar do Manchester City aqui. E ele venceu, tá? Ele venceu aí por 2-1. Por 2-1. Antes desse jogo, na coletiva, ele falou, é o seguinte, se a gente se classificar, certo? Se a gente se classificar, eu vou me vestir de Zorro e vou dar uma coletiva aqui até o fim da semana. Pois bem, no dia seguinte ganharam de 2-1. Depois, acho que vocês já viram a foto, ele sim se vestiu de Zorro. Então passou o City e passou o Shakhtar. O Napoli ficou pelo caminho, contrariando previsões de especialistas pelo mundo inteiro. Certo? Fora isso, não tem lá tanto episódio assim, como por exemplo o Drill tem do Vitor Pereira. Esse é mais thug, entendeu? Mas ainda assim é um cara aí que tem a sua presença, certo? É sua presença, é um cara diferente, fala bem também, concede boas entrevistas, explica bem o futebol. Então é isso, rapaziada. Da minha parte, estou aqui. Hein, Drill? Vem, Drill! Fecha esse quadro aqui. E tô curioso pra saber se vocês vão falar no comentário quem vocês preferem no final desse vídeo. Tamo junto. Outra coisa que a gente consegue avaliar bem antes dele chegar ao Corinthians é a personalidade. Não faltam entrevistas e momentos interessantes aí do Vitor Pereira, para dizer o mínimo. É um cara de personalidade muito forte, um cara que bate de frente com a imprensa. Tem vídeo dele batendo de frente, inclusive, com um dirigente de clube árabe que queria escolher o que ele ia falar na coletiva, ele não deixou, ele falou, vou falar do que eu quiser e ponto. Tem vídeo de torcedor gritando, né, 4-4-2, 4-4-2, ele vira e fala, cala a boca, no mesmo lance sai o gol. Então é um cara bem explosivo, um cara que fala muito, enfim. Tem várias entrevistas na internet interessantes dele, tem uma que ele conta também que ele ficou surpreso, num clássico lá na Arábia, os caras conversando do jogo, dos times rivais e tal. Para ele, rivalidade é rivalidade, então é um cara que gosta de botar essa pilha no vestiário também, competitivo, e não tem muita papa na língua. Inclusive o Hulk, né, que hoje está no Atlético Mineiro, trabalhou com ele no Porto e na China, mas hoje, embora eles se conheçam bem aí, o Hulk parece ter vetado o nome dele no Atlético Mineiro por conta de um desentendimento lá na China. Qual foi o desentendimento?
O Hulk foi substituído, não gostou e reclamou. O que o Vitor Pereira fez? Nunca mais escalou o Hulk. Ficou ali o Hulk uns 10 jogos sem entrar em campo por conta do Vitor Pereira. E ele é assim, reclamou, ele corta, é um cara que não poupa aí, não fica de nhenhenhê com o jogador ficou pistolinha porque saiu, ele para de escalar e pronto. Então é um cara de bastante personalidade e bastante enérgico, né? Tem vários momentos aí que você vê ele na beira do campo muito enérgico, ele também tem uma faixa ali que marca muito ele usar uma faixa com as cores do Porto ali. Ele inclusive vibra muito naquele lance que o Jorge Jesus se ajoelha e chora, que o Benfica tomou gol no último lance do próprio Porto, é o Vitor Pereira na beira do campo, o Vitor Pereira comemora muito, então é um cara muito enérgico e personalidade forte. Podemos ver aí fortes embates dele com a imprensa e também com dirigentes, enfim, com o torcedor também. O Vitor Pereira aí pode ter alguns episódios mais polêmicos fora de campo, porque é um cara que se posiciona, certo? Então deixamos aí um comparativo de Paulo Fonseca, Vitor Pereira, cada um tem os seus pontos, cada um tem os seus poréns, pontos positivos e negativos. Comentem no chat o que você achou. É claro que a gente destaca um pouco mais aqui os positivos para vocês saberem, mas está aí um panorama dos dois treinadores que a torcida mais tem falado, né? O Corinthians está quieto, a gente não sabe se um desses dois nomes vai vir ou não, mas são dois nomes aí que circulam ali e a gente tem acompanhado de perto. Fechou? Deixa nos comentários se achou, quem que você prefere, se não é nenhum dos dois, se é um dos dois. Enfim, se inscreve no canal e até uma próxima e vai Corinthians.